galera, vamos que vamos, vozes verbais. Vamos para a nossa lista. Matar nosso leão de hoje. Acompanhe na sua telinha. Número 1, assinale o único item em que o C indica ação reflexiva, aquela em que a ação parte do sujeito e volta para ele mesmo. Letra A, a menina se penteia sempre. Já achamos. A menina penteia a própria menina. Conferindo aqui, letra B. Não se dançou ontem, não se dançou à noite. Quer dizer, é um verbo intransitivo, uma partícula C, indicando aqui a ação por si só, né? Não houve dança. Não tem nada de reflexo aqui. Fizeram-se novos acordos foram feitos. Nós temos aqui uma partícula passivadora. Precisa-se de mais dados. Temos aqui um índice de determinação do sujeito, né? Verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula C, sendo que o verbo não é VTD. Vou voltar aqui para mim só para lembrar uma coisinha para vocês. Quando nós temos ou a partícula passivadora ou o índice de determinação do sujeito, você vai dar de cara ali, normalmente, né, nos principais casos, com um verbo mais a partícula C, e o sujeito não vai estar evidente. O que você faz? Procura o tipo de sujeito para identificar isso aí. Porque para você ter um C que é reflexivo, tem que ter um sujeito, né? Porque a ação parte do sujeito e volta para ele. Então tem que ter o sujeito, tem que encontrar. Beleza. 2. Destroem-se em minutos nossos sonhos. O C é, olha o que eu tenho aqui. Quem destrói, destrói alguma coisa. Então é verbo transitivo direto. VTD mais partícula C, voz passiva. Se eu tenho voz passiva, nós vamos chamar isso aqui de partícula passivadora. Letra E. 3. Em qual alternativa há forma verbal na voz passiva sintética? Lembrando que sintética é aquela que você tem um verbo mais a partícula C. Lembrando também, vale a pena lembrar que para o verbo, né, para o verbo estar junto com a partícula C e formar a voz passiva sintética, ele tem que ser verbo transitivo direto. Letra A. Nas férias, vive-se feliz e despreocupado ao ar livre. Verbo intransitivo, tá fora. O amor é semeado no vento, nas estrelas e no eclipse. Aqui é voz passiva, mas é analítica. É semeado, locução verbal. C. No desespero de um abraço mudo, encontraram a felicidade. Aqui é voz ativa. Sujeito indeterminado, voz ativa. D. Pela fria madrugada, ouvia-se ainda o estridente cantar das aves noturnas. Achamos. Quem ouve, ouve alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais partícula C. Sinal de voz passiva sintética. Marca aí a letra D. Número 4. Compara estas duas frases. 1. O furacão destruiu as casas da pequena cidade. 2. As casas da pequena cidade foram destruídas pelo furacão. Temos aqui no primeiro caso a voz ativa, o furacão destruiu. No segundo caso, voz passiva, as casas foram destruídas. Ele quer que a gente encontre uma afirmação incorreta. Letra A. Tanto em 1 quanto em 2, quem pratica a ação é o mesmo agente. O agente é o furacão, tanto em 1 quanto em 2. B. Aquele que recebe a ação na voz ativa não é o mesmo que na voz passiva. É o mesmo sim. Tanto em 1 quanto em 2, quem recebe a ação são as casas, né? As casas da pequena cidade. Muda a ordem, mas quem recebe são sempre as casas. E aqui está dizendo que não é o mesmo. É o mesmo sim. Está errada a letra B. C. O verbo da primeira frase está flexionado na voz ativa e em 2 na voz passiva analítica. Isso, locução verbal, né? Foram destruídas. D. Na voz passiva, o verbo auxiliar aparece no mesmo tempo que o verbo principal da voz ativa. Claro? Ó, voz ativa, pretérito perfeito, destruiu. Voz passiva, foram, pretérito perfeito também, certinho. A única errada é a letra B. 5. Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva sintética. Só a gente procurar. Transitivo direto mais partícula C. Os marinheiros viram a lua. Essa frase está na voz ativa, já corta. O sujeito é marinheiros e foram eles que viram. B. As estrelas desabrocham. Corta, voz ativa. As estrelas é o sujeito, desabrocham é a ação que ela está praticando. Sai fora. C. O culto à forma perfeita foi praticado pelos parnasianos. Eu tenho aqui voz passiva, mas analítica, né? Locução verbal. D. Organizou-se o campeonato e a cidade ficou bastante movimentada. Achei. Quem organiza, organiza alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais partícula C, igual a voz passiva sintética. Só marcar aí, letra D. 6.
Em que oração o verbo se encontra na voz ativa? Letra A. Roubaram todos os documentos de João. Já é ela mesma, porque a voz ativa é aquilo, quando o sujeito pratica a ação ou quando você não identifica o sujeito, né? Que ele é um caso de indeterminado ou de inexistente. Então, roubaram os documentos de João é sujeito indeterminado, voz ativa. Confere aí, vamos conferir o resto. Ouviram-se muitos gemidos, voz passiva sintética, quem ouve, ouve alguma coisa, verbo transitivo direto mais partícula C. Letra C, o material será posto no lugar. Nós temos aqui voz passiva também, o material não vai pôr, ele será posto. E letra D, José feriu-se com o canivete. É reflexivo, né? Só a letra A mesmo para salvar. 7. Nos períodos seguintes, assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva. Então vamos ver se é sintética ou analítica, né? Letra B, antes do término do expediente, o mecânico tinha consertado. Ó, o mecânico é o sujeito e ele consertou. Então, isso aqui é voz ativa. B, a guerra, depois de muitos anos, havia terminado. A guerra é o sujeito e a guerra terminou. Voz ativa. C, o desfile do fim do ano daquela loja foi comentado positivamente pela imprensa. Opa, voz passiva. O sujeito é o desfile, mas ele não comentou. Ele foi comentado. Letra C, voz passiva. Vamos só conferir a D. Com a cestinha de doces no braço, Chapeuzinho ia cantando pela estrada fora. Chapeuzinho é o sujeito e ela cantava. Voz ativa, só a C mesmo. 8. Na oração, meu vizinho, ao ligar sua moto, feriu-se e foi carregado às pressas ao hospital mais próximo. Os verbos em destaque estão empregados respectivamente em qual voz? Quando eu digo que meu vizinho feriu ele mesmo, é voz reflexiva. Então, já corta a letra A e já corta a letra C. Estou entre B e D. Depois, meu vizinho foi carregado. O sujeito é o vizinho e ele não carregou ninguém. Ele foi carregado. Então, é voz passiva analítica. Gabarito, letra B. Acertou, miserável? Marca aí. Número 9. Assinale a alternativa que corresponde à correta transformação da voz ativa do período abaixo para a voz passiva, sem alterar o sentido da frase, do texto, na verdade. Então, o que você tem que prestar atenção? Não se falou sobre voz sintética ou analítica, então tem duas possibilidades. Se passar para a voz analítica, a gente começa aqui, ó. Os candidatos apresentaram muitas propostas de mudança. Pega no objeto direto que vai virar sujeito. Muitas propostas de mudança foram apresentadas pelos candidatos. Foram apresentadas, respeitando o tempo verbal aqui, ó. Apresentaram, pretérito perfeito, foram, pretérito perfeito também. E os candidatos ganham uma preposiçãozinha na frente, né? Pelos candidatos. Isso se for analítica. Se for sintética, não vai ter o agente da passiva, a gente vai tirar os candidatos e vai ficar assim. Apresentaram-se muitas propostas de mudança. Vamos ver o que ele deu pra gente. Letra A. Muitas propostas de mudança os candidatos apresentaram. Aqui só mudou a ordem, né? Não mudou a voz, continua a voz ativa. Letra B. Apresentaram-se muitas propostas de mudança. Tá aqui, ó, na voz passiva sintética. Já candidata ao GABA. Letra C. Muitos candidatos apresentaram propostas de mudança, voz ativa. E letra D. Os candidatos tinham apresentado propostas de mudança, também voz ativa. Vamos ficar com a letra B mesmo, voz passiva sintética. Perdeu aí o agente da passiva, mas não tem problema não. 10. Olha só, não tem problema não, porque o enunciado não falou nada sobre isso, né? Falou só de mudar a voz, então. 10. Em qual das alternativas o verbo está empregado na voz passiva analítica? Vamos procurar um sujeito que não pratica a ação do verbo e uma ação do verbo que é indicada a partir da locução verbal. A. Chegamos ao final da estrada às 10 horas. Quem chegamos? Nós. Sujeito oculto, voz ativa. Sujeito é o nós e nós praticamos a ação de chegar. B. Meu país possui um clima agradável. Meu país é o sujeito e ele possui, voz ativa. C. Finalmente explicou-se o problema. Opa! Quem explica, explica alguma coisa. Verbo transitivo direto, mais partícula C. Então, nós temos aí VTD mais partícula C, voz passiva sintética. O problema foi explicado. Só conferindo a letra D, o cachorrinho era sempre conduzido pela linda mocinha. O cachorrinho era sempre conduzido. Nós temos aí a voz passiva também. O cachorrinho era o sujeito, mas ele não conduzia, ele era conduzido. Então, letra C e letra D tem voz passiva, só que o enunciado está pedindo a voz passiva analítica. Então, a gente vai ter que ficar com a letra D, que
Tem a locução verbal aqui, ó. Era conduzido, que eu não consegui destacar, mas tudo bem. 11. Em relação à voz do verbo, coloque A para a voz ativa, P para a voz passiva. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 1. Cortaram-se os galhos e os troncos cerrados. Quem corta, corta alguma coisa. Verbo transitivo direto mais partícula C. Voz passiva sintética. Então, a gente bota P no 1. 2. Cortaram os galhos e os troncos cerrados. Sujeito indeterminado, voz ativa. Bota A. Depois, a favela era cercada de policiais. A favela é o sujeito, mas a favela não cerca, ela é cercada. Voz passiva analítica, bota um P. E depois cercaram os policiais a favela. Essa é a voz ativa, só colocar na ordem. Os policiais cercaram a favela. Então, ficou como? P-A, P-A. C. Resposta letra C. 12. Quanto à voz dos verbos, relacione as colunas e a seguir assinale a alternativa correta. 1 para a voz ativa, 2 para a voz passiva. Tá. Primeiro, a cidade de Mariana foi isolada pela lama. A cidade de Mariana, na verdade, a cidade é o sujeito, né? Porque de Mariana é o nome da cidade, você já conhece aí o aposto especificativo, mas tudo bem. A cidade é o sujeito e ela não isolou, ela foi isolada. Então, a voz passiva marca 2. Depois, encontraram muitos corpos no meio da lama. Encontraram a terceira pessoa do plural, esse sujeito é indeterminado. Sujeito indeterminado e sujeito inexistente, voz ativa. Marca 1. Encontraram-se muitos corpos no meio da lama. Quem encontra alguma coisa, verbo transitivo direto, mais partícula C. Voz passiva. A lama destruiu a cidade. A lama é o sujeito e ela destruiu, voz ativa. Ficou, então, 2, 1, 2, 1. Gabarito letra D. 13. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Letra A. Come-se bem neste restaurante. Essa daqui é voz ativa, porque verbo transitivo indireto, mas partícula... Na verdade, verbo intransitivo, né? Não tem aqui o que você come. Só é o modo e o lugar. Então, ele está intransitivo, mais partícula C. Isso aqui é um índice de terminação do sujeito. B. Precisa de operários. Mesma coisa. Transitivo indireto, mais partícula C. IIS. Índice de determinação do sujeito. Quando tem isso aí, a voz é ativa. C. A maior parte das reservas florestais foi destruída. Opa! A maior parte das reservas florestais é o sujeito e ela não destruiu, ela foi destruída. Isso é voz passiva analítica. Só conferindo, letra D, o menino feriu-se. Reflexiva, o menino feriu ele mesmo. E letra E, poucos viram o acidente. Quer dizer, poucos praticou a ação de ver, então voz ativa também. Beleza, a única voz passiva aqui está na letra C. Só marcar. 14. Na oração, disse isso. Temos uma oração principal, aqui, né, disse. E essa oração principal, ela apresenta um verbo transitivo direto mais partícula C. Então, a gente sabe que VTD mais partícula C, você já sabe a classificação desse C, né? Vamos ver. Letra A, o C é uma partícula passivadora e a oração sublinhada é objetiva direta? Não. Porque quando eu disser aqui, ó, disse isso, vai ficar isso é dito. Vai fazer papel de sujeito, né? Se eu tivesse uma frase assim, ó, disse a verdade não seria o sujeito? Então, isso aqui que é dito também. Se é partícula expletiva? Não, expletiva é aquilo que pode remover. Se remover, vai mudar. C, o C é um sinal de sujeito indeterminado? Não. D, o C é um sinal de sujeito indeterminado? Não. E, o C é partícula passivadora e a oração é sublinhada, a oração é subordinada, subjetiva. Letra E, pode marcar com gosto. 15. A voz passiva só pode ser construída com verbos transitivos diretos ou com verbos de ligação, desde que não haja preposição no predicativo do sujeito. Nada de verbo de ligação, só verbo transitivo direto ou até o direto e indireto, né? Desde que você considere a complementação direta como sujeito. Tá errado. Só marcar. Gente, essa matéria é muito importante. Espero que vocês tenham entendido e aprendido bastante. Pratiquem, façam outras vezes. Pega cada alternativa, cada item das questões e bota no seu entendimento com as suas palavras, porque
Isso que vai ajudar muito vocês. De verdade, é uma matéria fundamental para a gente organizar bem o estudo aqui da sintaxe. Essencialmente de função sintática, mas também de classificação da palavra ser, da palavra que é fundamental para você realmente medir o seu progresso em língua portuguesa. Beleza? Não desanime, não desista. Se ficou difícil para você, assiste novamente. Quantas vezes você precisar e quantas vezes você puder. Revise, se programe, agende, faça o passo a passo do nosso curso que vai dar tudo certo. Eu tô contigo e não abro. Um beijo.